Agora tá gravando. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vou tirar esse fundo para não carregar muito, né? Aí, agora sim. E a gente está aqui junto mais uma semana. Nós vamos começar hoje, então, a estudar as informações que vocês precisam para o texto do Enem. A gente vai ver as principais características da prova, algumas dicas, e a gente vai discutir um tema hoje que já vai ter para vocês escreverem no Google Forms ao final da aula. Bora lá, então, vou compartilhar a tela do Word com vocês. Aí está. Todo mundo vendo? Deixa eu fixar a minha tela aqui. Bom, agora sim. Para começar, a redação do Enem, olha lá, ela se fundamenta em um tema socialmente importante. Isso aqui é básico de toda a redação do Enem. Desde quando ela foi formada, lá no ano de 1998, os assuntos, eles batem com aquilo que a sociedade está vivendo no ano anterior ou no primeiro semestre daquele ano. A redação geralmente é produzida no primeiro semestre daquele ano. Então, está finalizando agora a escolha do tema. Hoje nós vamos debater um possível tema que pode acontecer, e quando eu digo possível tema, ele é possível mesmo. A gente já trabalhou questões do Enem, como a importância da leitura na sociedade brasileira, a violência contra a mulher, intolerância religiosa a trabalho infantil. Então, nós estamos falando de uma prova diversificadamente importante para a sociedade, já que o Brasil é um país de muitas demandas. Essa palavra é importante para a redação do Enem, demandas. Demandas é tudo aquilo que o país precisa resolver para que se torne ainda melhor viver no Brasil. Aliás, se torne alguma vez melhor estar nesse país de gente louca, né? Em janeiro desse ano, nós tivemos a prova referente ao ano passado. E o assunto escolhido foi de grande importância, já que a separação que houve de pessoas durante a pandemia, que não acabou, viu, gente? A pandemia continua ainda, tá? Continua usando máscara, não ouçam a mula. A pandemia, ela trouxe problemas associados à saúde mental. Claro que a prova não foi exatamente sobre esse momento, mas trabalhou os estigmas de todas as épocas associados às doenças mentais, já que é uma discussão que precisamos ter em sociedade, ainda mais em uma semana que o Aprimorando está sofrendo luto aí da perda de um ex-aluno, professor amigo de cada um de nós, que sofria de problemas emocionais e que acabou resultando aí no seu falecimento. Discutir doenças mentais, assuntos estigmatizados a esse tipo de pessoas, é necessário para construir uma sociedade melhor. No ano anterior, foi falado sobre democratização do cinema. A arte no Brasil nunca foi valorizada, mas nos últimos tempos, a gente viu salas de cinema se fechando, cada vez mais a arte sendo desvalorizada na nação, e isso influenciou na produção de texto para o Enem. Crianças, continuem visualizando os sites de notícias sérios, tá, gente? Não vai entrar naqueles sites que promovem notícias falsas, tá? Continuem entrando nos sites sérios de notícia, acompanhando o YouTube, que promove muitos assuntos importantes, porque a prova do Enem vai falar de algo que está acontecendo nesse ano ou aconteceu na segunda parte de 2020. Vamos lá. Outra característica que a prova do Enem tem: proposta de intervenção. É uma das poucas propostas, provas que pedem que o aluno solucione problemas. E isso se fundamenta na própria ideia do Enem de criar de buscar alunos críticos e que são capazes de ser proativos na resolução de conflitos. Por exemplo, o que é que você, aluno do Aprimorando, ia propor se tivesse fazendo a prova de estigma de doenças mentais?
O que você diria para a nação sobre como solucionar esse problema de preconceito com pessoas que têm saúde mental? Já pensou nisso? Participem agora. Quero que vocês falem como amenizar a crise que o Brasil enfrenta de estigma com saúde mental. Vamos lá. Alguém tem ideia do que iria propor? Atendimento psicológico. Ah, Meli fez. É Meli? Oi, Meli. Você tá aí? Tô aqui. Ah, que belezinha. O que é que você propôs, Meli? Atendimento psicológico nas escolas e nas empresas. Para atingir esse público adolescente que é tão foco, né, dos estigmas. E também a parte de ter palestra e conscientização de todo mundo sobre o que é. Ensinar sobre saúde mental é importante para combater esse tipo de problema na sociedade. Muito bem, Mé. Ô, David, se eu não colocar a proposta de intervenção, a sua competência 5 será zerada. E aí você vai se lascar na prova do Enem. Outra coisa importante pensar na prova do Enem: direitos humanos. Respeito aos direitos humanos. Vou colocar com letra maiúscula, que é uma entidade, né? Respeito aos direitos humanos. O que significa respeitar os direitos humanos para vocês, gente? Vamos lá. O que significa isso? O que é respeitar os direitos humanos para você? Não ser extremista, muito bem, Vinícius. E o que é ser extremista? O português é chato porque tem uma pergunta dentro da outra, né? Não ser extremista significa não ofender os outros por pensamentos que a gente tenha, certo? Então, a gente pode ter uma posição social diferente, mas não pode ofender. A gente não pode ser racista, a gente não pode ser homofóbico, a gente não pode ser misógino, a gente não pode ser intolerante com as diferenças, tudo isso. Agora, uma pergunta: eu posso propor pena de morte no Enem? Se estiver tratando um tipo de violência lá que possa parecer ali pena de morte, eu posso, gente? Eu posso propor pena de morte? Exatamente, eu posso propor da maneira correta. O problema é o que falar e não... Não, desculpa. O problema não é o que falar, é como falar. Se eu propor medidas legais, com certas exceções, os direitos humanos não serão desrespeitados na prova do Enem. Vamos lá. Você tem na prova do Enem o mínimo, de 7 linhas. Tem que escrever 7 linhas. E o máximo, 30 linhas. Certo? Isso aqui é o mínimo e o máximo que uma redação do Enem pode ter. Dá para escrever alguma coisa em 7 linhas? Dá para entregar um texto de 7 linhas? Ah, não dá, né? Se você escrever 7 linhas, é o tanto que você vai gastar para fazer uma introdução. E o texto de 30 linhas, vocês acham pouco? Gostariam de ter mais linhas para escrever, sim ou não? Não? Não. Ah, tem vezes que é pouco, exatamente. Quando você se deparar numa proposta do Enem com um tema que você curte bastante, que você tem conteúdo, você vai dizer, é pouco. Se você tiver num tema lá como... quer ver um tema que eu teria muita dificuldade? Controle de dados na internet, que é os algoritmos da rede social. Nossa, esse tema eu teria muita dificuldade. Eu não sei sobre o que eu falaria. Acho que eu não tenho conteúdo suficiente para propor uma redação de 30 linhas. Então, o que é que você precisa? De um modelo de texto. E é isso que o Aprimorando vai oferecer para vocês nesse ano. Vocês terão acesso a um modelo de texto no qual vocês vão substituir informações, mas a base textual vai ser a mesma. Eu vou ensinar, eu desisti de ser o professor que ficava tentando teorizar tudo,
o Enem gosta de um aluno metódico, não robótico. Você precisa ser inteligente, ter boa linguagem, construir um texto a partir das informações que você tem. Não robótico, mas metódico. Todo ano, as redações nota 1000 têm as mesmas características textuais. Uma introdução com repertório cultural, argumentos explicativos e propostas de intervenção dentro da norma. Então, gente, começamos agora, então, ó. Dessas 30 linhas, veja só, a partir do texto que vocês vão entregar hoje, não, começar a entregar hoje, vocês terão que fazer o seguinte: 4 parágrafos, sendo que cada um deve ter a seguinte disposição de linhas. A introdução, 7 linhas. O David, você está querendo muito. Olha, você não precisa seguir à risca a quantidade, mas a disposição, sim. Então, se por acaso, para aquele tema que caiu lá na sua prova, você precisou de uma introdução maior, de 10 linhas, saiba que você está perdendo na argumentação, ou você vai diminuir a quantidade final, tá? Então, você vai ter que ir trabalhando aí. Introdução de 7 linhas. Argumento 1, 8 linhas. Argumento 2, mais 8 linhas. Proposta de intervenção, 7 linhas. Somando 14 com 16, 30 linhas. Se você fizer nessa disposição, o seu texto vai caber lá certinho nas 30 linhas. Tá? Vai ter que diminuir letra, vai ter que condensar o espaço. E o Enem, gente, ele busca alunos que tenham isso aqui, ó, capacidade de síntese. O que é capacidade de síntese, David? Capacidade de síntese é escrever muita coisa em pouco espaço de tempo, em pouco espaço de escrita. Tá? Então, vocês vão ter que se policiar para não discorrer muito sobre o assunto. Por isso que eu vou dar um modelo de texto. Uma introdução de 7 linhas, um argumento de 8 linhas, um segundo argumento de 8 linhas e uma proposta de intervenção de 7 linhas. Posso, claro, diminuir e aumentar, mas eu preciso estabelecer um limite para não chegar lá no final do meu rascunho e falar: porra, faltaram 5 linhas, onde é que eu vou enfiar? Você sabe onde é que você vai enfiar, né? Não, gente. Na passada limpo, você vai diminuir o tamanho da sua letra. Quanto menor, mas tem que ser legível, hein? Compreendível. Agora, vamos lá. Continuando a falar sobre o texto do Enem aqui. Qualquer dúvida que for surgindo, vocês vão perguntando, tá? Eu preciso que vocês participem. Se é com dúvida, se vocês forem tendo. David, mas eu faço o que aqui, tá? Vamos lá. Vamos falar agora de cada parágrafo. Depois a gente vai trabalhar o parágrafo individualmente. Mas, numa visão geral, o que é uma introdução do Enem? Vocês manjam, assim, o que não pode faltar na minha introdução? Alguém quer dizer aí? Olha, David, a minha introdução tem que ser assim, tem que ter isso. Qual o papel da introdução? Vocês têm essa ideia já? Apresentar o problema, contextualizar, problematizar, muito bem. Então, esse primeiro parágrafo tem uma função de contextualizar o leitor acerca do tema. Como é que o corretor ele se projeta na correção do texto? Como se fosse um cara que não tivesse noção do que está acontecendo ali na hora de correção. Então, ele não vai ser o mais fodão
que conhece tudo sobre o assunto. Ele vai se projetar como um leigo que não sabe do assunto e você está ali oferecendo para ele todas as ferramentas de contextualização. Por exemplo, ó, nós vamos trabalhar aí o assunto de hoje, a cultura do cancelamento, os limites da cultura do cancelamento na sociedade virtual, né, no meio virtual do mundo de hoje. Nós vivemos em sociedade virtual e todo mundo é cancelado a todo momento. Para o seu autor, para o seu corretor, entender a sua proposta, o que é que você tem que falar? Explicar o que é essa cultura do cancelamento, como ela se dá em sociedade, por que isso acontece, tudo isso contextualiza o assunto. A nossa introdução também serve como guia da opinião para o corretor. Um assunto, ele tem inúmeras vertentes, inúmeras formas de trabalhar. Eu posso falar de cultura do cancelamento, por exemplo, na visão do cancelado. O que o cancelamento traz de negativo para o cancelado? Fim de carreira, problemas emocionais, destruição em massa, assédio, ameaça de morte. Eu posso trabalhar o cancelamento na visão do cancelador. Por que alguém cancela o outro na sociedade? Quando é que surgiu a cultura do cancelamento? Existiu uma ideia de trazer ali um debate social para refutar ideias contrárias. Então, veja, um mesmo assunto pode ter várias ramificações e você vai ter que escolher essa ramificação. De que lado você vai estar? O seu leitor não sabe, você vai guiar. E também apresentar a tese. Essa palavra aqui é a mais importante da introdução. É a partir dela que você vai construir o seu primeiro parágrafo. Temos um assunto polêmico a ser trabalhado, como a estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Qual é o seu posicionamento? Então, o que é uma tese? Vamos lá. Tese é o seu ponto de vista. A problematização que você traz sobre a situação apresentada pela prova. Então, eu vou gerar um ponto de vista. Eu posso fazer causas e consequências, posso traduzir, né, como causas e consequências de uma questão problemática. Então, lá no primeiro parágrafo, tem que conter os porquês daquele caos identificado na sociedade. Trazendo aí o tema da nossa próxima escrita, ó, os limites da cultura do cancelamento no meio virtual. Nós já vamos debater a cultura do cancelamento. Qual vai ser a minha tese sobre isso? Por que isso acontece? As perguntas que eu tenho que responder. De onde veio a ideia de cancelar uma pessoa ou uma opinião? Quais as causas dessa mazela social? Quais consequências esse cancelamento traz para quem é cancelado? E o que acontece, olha só quantas perguntas, quando o cancelador passa dos limites? Aliás, existe um limite, nós vamos debater
tudo isso. Todas essas perguntas aqui precisam estar na hora de formular a sua tese. Um dos problemas que eu identifico no aluno é que ele senta para escrever uma redação e começa a escrever o rascunho aleatoriamente, como se tivesse tudo pronto na cabeça dele. Olha, gente, a nossa cabeça é um fio desencapado. Encostou uma parte na outra assim e dá... Por isso que os alunos falam, eu tenho ideias, mas essas ideias não transportam para o papel. Tem que escrever. Tem que planejar o seu texto. Qual é a sua tese? Quais são os seus argumentos? Da onde vem tudo aquilo que você pensa? Então, antes de começar, tem que fazer um bom planejamento desse texto, apresentando ali as ideias principais. Quando a gente for escrever o nosso primeiro texto juntos, na semana que vem, eu vou planejar o texto junto com vocês. Mas o primeiro passo, então, é saber o seu ponto de vista. Responder essas perguntas aqui, ó. O David. E se eu não souber responder essas perguntas? Ah, por isso você tem que ter o tal do repertório aí, ó. Que a Lana disse. Ó. Sua tese precisa ter repertório cultural, que está na correção da competência 2. Por isso que eu preciso estudar filosofia, sociologia, eu preciso estudar história, geografia, eu preciso estudar biologia, para não falar merda, eu preciso ler bastante na internet, para chegar lá na hora e problematizar com conteúdo o meu texto. A minha tese parte dos meus conhecimentos de mundo que eu adquiri. O David, a minha tese precisa necessariamente estar no primeiro parágrafo? Sim, gente. Eu não posso ficar contando história, filosofia, sociologia, literatura e não deixar abertamente escrito ali os porquês daquele problema. Tudo bem? Esse começo sobre tese? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a tese? Alguém tem alguma pergunta sobre a tese? Vocês têm dificuldade em escrever o primeiro parágrafo? Não? Vocês acham um parágrafo mais fácil? O mais difícil? Na semana que vem, na próxima aula, nós vamos construir os primeiros parágrafos juntos. Hoje é uma primeira conversa sobre a redação do Enem. Bom, indicada a sua tese, isso vai virar argumento. Vou dar um exemplo. Ó. A cultura do cancelamento acontece, passou dos limites por conta de a rede social ser um ambiente excessivamente livre, sem uma fiscalização legal. Outro fator é a falta de diálogo na escola e em casa a respeito de quando a crítica, o enfrentamento a uma pessoa ou ideia passa a se tornar crime. Ah lá. Veja que eu indiquei aqui duas teses. Ambiente excessivamente livre. Ó. Isso, para mim, é uma das causas do... Aqui é enfrentamento, né? Enfrentamento. Escrevi errado. Quando a cultura do cancelamento passa do limite, precisa fazer, isso vai ser muito bom.
quando a cultura do cancelamento passa do limite, nós estamos falando de um ambiente excessivamente livre. Existe uma lei no Brasil que é a de liberdade de expressão. Só que essa lei, ela não garante que você agrida o outro, porque existe uma outra lei no Código Penal, que é a lei de injúria, difamação e calúnia. Uma rebate a outra, tá? E outra coisa é falta de diálogo. Primeiro que a família é o primeiro pilar, né, de toda a construção da sociedade. E a gente vê que os pais não têm mais controle sobre o que os adolescentes fazem. E quando essas crianças crescem e viram adultas, não se debateu sobre a necessidade de se precaver na rede social, né? Nós vamos falar sobre tudo isso daqui a pouquinho. Veja, então, que lá na minha tese, nós estamos na tese, ó, na introdução, a gente indicou, ó, 2 problemas para a cultura do cancelamento. O que eu vou fazer agora? No parágrafo 2 e 3, para mim, a parte mais complexa. Eu vou argumentar. E no que se baseia a argumentação? Vocês têm noção? Qual a base da argumentação? Fatos. Oi? Fatos. Fatos? Que tipo de fatos? Fatos que colaboram com o seu ponto de vista. Então eu vou ter que te explanar fatos, e esses fatos precisam ser opinativos. A introdução, olha, a argumentação, veja só, ela parte do princípio, vou colocar o ela, parte do princípio... Não, nada. Oi? Fazer relação. Quem está falando comigo? Quem é o aluno que está falando comigo, que eu não vi? Parte do princípio de que eu preciso comprovar a minha ideia. Existem várias formas de comprovar uma ideia, seja pela ciência, seja por dados estatísticos. Estou dando aula, não grita. A minha mãe, ela está falando... Olha, gente, a minha mãe está falando aqui em casa que ela prefere o Bolsonaro ao Lula. Ela tem problema. Ó, dados estatísticos, fala de um filósofo, alusão histórica, comparação literária. Nossa, existem várias formas de comprovar o nosso argumento. Por exemplo, eu vou dizer que existe ali, ó, ambiente excessivamente livre na sociedade brasileira. O que eu preciso fazer para tornar essa opinião argumento? Por exemplo, encontrar um filósofo que fale sobre os limites da internet na sociedade. Eu não posso apenas dizer, a lei brasileira é muito livre e o ambiente virtual acaba se tornando excessivamente aberto, uma terra sem leis, né? A gente fala isso. De onde vem essa terra sem leis? Existe algum filósofo que fale sobre isso? Eu preciso estudar. Eu preciso trazer uma comprovação. Essa é a palavra, ó. Comprovação daquilo que eu penso. Se você não comprovar, o seu texto perdeu a validade. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui?
Bom, vocês não estão falando, estão quietos, eu vou continuar, tá? Até dar horário, enfim. E o último é a proposta de intervenção. No quarto parágrafo, eu vou propor medidas de solução para o problema. Como agir em prol da melhoria da tese. Então, eu identifiquei uma tese, eu identifiquei um problema lá em cima, ok? Só como curiosidade, vamos ver o que o Levi falou. Tem o caso da escola base, que daria muito bem com o tema. O que é a escola base? Levi, conta aí pra gente, explica que eu não sei. Se você tiver sem microfone, escreve no chat. Não, foi um caso que aconteceu quase no comecinho do ano 2000, 1994, e foi uma denúncia que fizeram, foi duas mães que fizeram uma denúncia com 2 filhos, e que tudo indicava, assim, vamos falar, estava tendo uns boatos também, coisa do tipo, que o diretor, acho que era o diretor, o professor, mas tinha um cara da van, eles estavam fazendo orgia na escola e molestando as crianças. Só que isso realmente, nada disso foi apurado. Uhum. E a imprensa, na época, aproveitou a situação, né? Então, elas pegaram essa situação, já colocaram na manchete, escolhendo estupro, fazer orgia com as crianças na van, assim, nada disso tinha sido comprovado, não tinha, realmente. E no final das contas, foi tudo apurado a situação e era falso, tudo falso. Só que nisso, a vida das pessoas envolvidas foi acabada, né? Virou um inferno, né? Virou um inferno. Tanto que tem até depoimento de um deles que ainda está vivo, acho que tem no YouTube. Entendi. A gente tem casos no Facebook, né? Tinha um casal lá do litoral que precisou aparecer na TV, né? Eles buscaram ajuda na TV, que a foto deles estava sendo associada a rapto de criança, que eles ficavam em portas de escola e aliciavam crianças e raptavam as crianças para vendê-las. E tinha lá a foto. E todo mundo começou a compartilhar aquela imagem. O que aconteceu, então? Eles foram quase linchados na rua. Quando isso veio à tona na televisão, eles já tinham mudado da cidade, a vida deles virou um transtorno, né? Então, veja, como uma notícia falsa, associado à justiça com as próprias mãos, que é uma ideia do cancelamento, acabou destruindo uma família, na verdade, né? Então, temos que tomar cuidado com o que a gente publica e acredita na nossa vida, né? Olha só, a proposta de intervenção, ela tem um objetivo, que é amenizar o problema, não é resolver o problema. Porque, por exemplo, para resolver o problema da violência contra a mulher, é só matando todos os homens e destruindo o gênero masculino. Isso é possível? Não. Não é possível. Nós temos que ter homens, infelizmente. Se eu prender, se eu reforçar a lei, a gente vai amenizar o problema, vai diminuir o número de casos. Então, você não vai conseguir criar uma proposta ali na hora, nossa, eu vou ser o novo Einstein da resolução de problemas. Não vai. O que você pode fazer ali é estratégias, né? Criar estratégias, na verdade. Depois, você precisa respeitar os direitos humanos. Isso aqui é uma das regras da proposta de intervenção. Não posso criar propostas que diga, por exemplo, morra todo mundo, mata todo mundo. Enfim, essas histórias aí não resolvem. Outra coisa, que a proposta de intervenção precisa ser social, cultural, educacional, legal, e possível. Criar estratégias impossíveis não resolvem o problema. Tá? Então, cuidado também para não propor coisas que já existem, né?
Eu não posso propor uma lei que combata a violência. Já tem a Maria da Penha. A gente tem que arrefecer essa lei, né? Aumentar essa lei, fazer essa lei ficar cada vez maior. E outra coisa, não use linguagem apelativa. Então, não adianta tratar saúde mental indo na igreja, no parque, viajar que não resolve. Tá? A gente combate problemas de saúde mental com psicólogo, com médico, com tratamento, né? Então, linguagem apelativa não funciona. Alguma dúvida sobre aí os passos do Enem, sim ou não? Não? Acho que isso já está bastante claro na vida de vocês já ouviram isso milhões de vezes, né? A formação ali dos parágrafos. Então, vamos debater um pouquinho sobre a cultura do cancelamento? Alguém pode abrir o microfone e falar para mim o que seria, então, a cultura do cancelamento? Quando surgiu tudo isso, vocês têm uma ideia disso, gente? Sim ou não? Não. Não. Nos Estados Unidos, estavam acontecendo muitos... Quer ver? Vou compartilhar a proposta com vocês. Um minuto. Ó. Vamos ler o texto 2, que vai servir para clarear. Aqui, ó. Todo mundo está vendo aí no compartilhamento? Deixa eu colocar aqui fixado. Não eu, né, David? A apresentação. Aí. Internacionalmente, a ideia de cancelar alguém tem a origem no movimento Me Too, eu também em português, campanha online que reuniu testemunhos de mulheres vítimas de crimes sexuais. Encabeçado por celebridades de Hollywood, o movimento começou em 2017, após a série de denúncias contra o produtor Harvey Weinstein, acusado de abusar sexualmente de dezenas de mulheres. Então, teve um objetivo inicial bastante interessante. Um exposed de mulheres hollywoodianas que estavam ali sofrendo abuso, violência de um diretor. Reunido isso na rede social, começaram a expor os acontecimentos. E esse cara começou a ser cancelado. Então, originalmente, a cultura do cancelamento ela é positiva, porque ela vem para enfrentar ali uma questão. Vocês conhecem outros casos de cancelamento? Que vocês falar. Fala aí, qual foi o caso do menino Ney? Levi, conta aí para nós. Qual foi a merda que o Neymar fez que acabou entrando no cancelamento? Levi. Eu tinha ficado com uma mina que queria ferrar ele. Não, como assim? Não, porque no final ela fez um vídeo e tal, falando, aí todo mundo entendeu exatamente o que ela queria fazer, né? Falou que abusou. E que ele tinha Aquele abusado. caso do vídeo que aparece ele chutando a moça? Chutando. Oi? Não entendi, David. Aquele caso do estupro. Daquela moça loira lá, que aparece o vídeo dela batendo nele, depois ele chutando ela. Isso. É isso. Isso, e aí juntaram para cancelar o Neymar. Alguém lembra de outro cancelamento? Tem alguns famosos que fizeram umas besteiras e foram cancelados. E até que nessa parte o cancelamento foi isso. A gente tem, por exemplo, nos dias recentes, todo o acontecimento no Big Brother, né? Com Carol Conká, com o Nego Di, Projota e Lumena. A gente conseguiu ali atingir um nível de cancelamento até excessivo, quando as pessoas até ameaçaram de morte, né? Foi uma coisa bem grave, que virou um documentário do Globoplay, A Vida Após o Tombo, da Carol Conká. Mary Curry foi cancelada quando descobriram que o elemento que ela
descobriu matava por conta da alta radioatividade. Mostrou isso no filme, olha lá. Tem até um filme sobre isso. Vamos ver um vídeo da revista Veja. Eu não gosto da revista Veja como, enfim, uma fonte de conhecimento para mim, porque... Lucas. David. Oi? Oi. Tem um caso que ele foi apurado, terminou de apurar esse ano, e o moço foi dado como inocente. Mas eu não sei se você já ouviu falar da Bianca Toledo. Sim. Ela acusou o marido, ex-marido dela, de ter estuprado o filho dela, quando na verdade, né, ele não tinha, e ele foi cancelado, tipo, por todo o tempo, até ele ser julgado inocente, ele foi cancelado, e ela foi colocada num pedestal, ela ganhou um monte de coisa, foi em vários programas. Disso? Ele foi preso, né, ficou acho que 2 anos. Ele ficou 2 anos preso por causa disso. E a história do pastor Felipe, que agora acho que não é mais pastor, ele é só Felipe, aliás, ele até assumiu a bissexualidade dele, era mentira mesmo, cara. E a dona Bianca, pastora dona Bianca Toledo, acabou com a carreira do cara, inventando um monte de mentira sobre ele. É uma sem vergonha a dona Bianca Toledo. Quer ver? Veja só. Vamos assistir esse vídeo, que embora seja da revista Veja, que eu não gosto muito, vai explicar um pouquinho sobre o que é a cultura do cancelamento. Vai ajudar vocês a pensar como tem na proposta de intervenção, na coletânea do Enem, né? Tem lá os textos motivadores. Esse vídeo vai servir para te motivar um pouquinho. Vamos ver, são 4 minutinhos explicando a cultura do cancelamento. Vamos lá. O termo cultura do cancelamento é algo que vem se fortalecendo na internet e foi definido pelo principal dicionário inglês australiano como o termo do ano de 2019. A definição abrange um comportamento que se tornou muito comum na internet, o de passar a ignorar totalmente uma pessoa e o que ela produz, caso ela cometa um erro grave ou, às vezes, não tão grave assim. No começo de 2015, uma matéria do The New York Times viralizou nas redes. O jornalista Jon Ronson conta a história da nova-iorquina Justine Sacco, uma diretora de comunicação de uma multinacional americana, que ao viajar para a África do Sul em 2014, fez uma infeliz piada no Twitter dizendo que esperava não pegar AIDS durante sua estadia. Enquanto voava, o comentário viralizou e as pessoas começaram até brincar e fazer piadas utilizando a hashtag Justin já pousou? Quando a viagem acabou, a sua vida tinha mudado. Justin perdeu o emprego, ouviu de uma tia que ela havia manchado o nome da família e foi durante muito tempo ridicularizada nas redes. Anos depois, sofria ainda as consequências do seu comentário. A matéria de Jon Ronson, que depois virou um livro, talvez seja a primeira reflexão mais profunda sobre o que é a cultura do cancelamento. De lá para cá, esse comportamento se intensificou ainda mais nas redes. J.K. Rowling, Anitta, Biel, Kanye West e vários outros nomes famosos foram, de certa forma, cancelados. Entre os grandes empresários do ramo artístico, a questão não é mais se o cancelamento de um artista vai acontecer ou não, mas quando vai acontecer. E por esse motivo, já existe até uma espécie de regra de comportamento para as redes sociais. Fotos em cima de elefantes, imagens ao lado de crianças pobres, curtidas em perfis de pessoas que os fãs não gostam, postagens políticas, tudo agora é monitorado pelos profissionais que agenciam os artistas. Existe ainda uma cartilha de como lidar com o cancelamento quando ele acontecer. É consenso, por exemplo, que é melhor se manifestar sobre o que aconteceu do que se manter em silêncio, já que isso reforça a sensação de culpa. A cultura do cancelamento vem também com alguns perigos, como, por exemplo, culpar alguém antes do seu julgamento. Em 2017, Gustavito, cantor de MPB de 33 anos e integrante de grandes blocos de carnaval de Belo Horizonte, foi acusado de cometer um estupro em um post do Facebook.
Ele viu seus shows serem cancelados e seus patrocinadores sumirem. Entrou em depressão e não saiu mais de casa. Porém, em setembro de 2019, ganhou uma vitória por calúnia na justiça contra a sua acusadora. Mas, mesmo com a vitória, o estrago já estava feito. O tempo em que permaneceu cancelado não volta. Há um ditado que a internet não esquece. E vale para o que você fez no verão passado ou há muitos e muitos verões. A marca do linchamento, ela não some. Cada um tenta superar o cancelamento de uma forma. Seja com pedido de desculpas, negação da acusação, contratação de um gestor de crise, mas a volta à normalidade online, sem ataques, e a recuperação de ganhos financeiros pode ser difícil ou mesmo impossível. A identidade de alguém pode acabar resumida em um único erro. Existe limite para falar com pessoas na rede social? Sim ou não, gente? Sim, tem que ter. Por quê? Ah, porque senão vira bagunça. David, tem um caso, na verdade tem vários casos que eu vou dar um exemplo, que eu gosto de cultura asiática e eu gosto de escutar K-pop. E essa parte de cultura do cancelamento, ela tá inserida principalmente nas fãs coreanas do K-pop. Tipo, literalmente qualquer mau passo, entre aspas, que os cantores dão, elas cancelam, tipo, bombardeiam eles com mensagens, com ameaça de morte. E o meu cantor favorito, em 2017, ele se suicidou porque ele estava recebendo muito hate, ele estava sendo cancelado simplesmente porque ele postou que ele apoiava um movimento LGBT. E ele, tipo, ele fez uma live antes de cometer o ato, e nisso, na live, tipo assim, ele tava falando que ele tava triste com tudo que tava acontecendo, e nos comentários só tinha gente falando, tipo, ai, você devia se matar, então, se você tá triste. Muita coisa assim. E tem vários casos, tipo, eu tenho, nossa, vários artistas que eu gostava que passaram por isso. Tipo, tem um ator japonês, o Miura, que era o meu ator favorito, que ele, ano passado, ele se matou também, cometeu suicídio. Também porque ele foi cancelado na internet, porque começaram a falar que ele atuava mal, que o trabalho dele não era bom, e um monte de outras coisas. A gente tem um problema com K-pop na escola. Tem uma aluna do primeiro ano do ensino médio que precisou mudar de sala por causa disso. Que ela gostava muito de K-pop, daí a sala começava a zoar, a ofender, a brigar. Nossa, ela teve que mudar de sala por causa disso. Ai, gente, esse povo não tem limite. As causas do cancelamento, elas tiveram um início interessante, né? Que foi questionar atitudes machistas, racistas, homofóbicas, mas acabou tomando uma proporção diferente quando isso destrói a carreira de alguém, quando isso cancela alguém num nível de ameaça. A gente tem até aí, no exemplo do Big Brother, né, ameaça de morte para a filha da Poca, por exemplo, né, uma coisa bem grave que acabou acontecendo diante de uma situação que era apenas um reality, né? Olha o texto 3 aí da tela, gente, ó. E tem o cara aqui sendo linchado aqui, ó, tá vendo? Ó, o cara recebendo um monte de acusação e um monte de acusador aqui tentando atingi-lo, né, com o celular na mão. Então, isso já acontecia naturalmente numa visão física, numa situação real da vida, né? A gente via, por exemplo, bandidos sendo amarrados no poste apanhando, o cara roubou uma carne, o cara tem aquela imagem de Limeira do cara segurando um saco de pão, né, que a polícia prendeu. Nossa, tem umas coisas assim absurdas que já aconteciam, e o meio virtual amplifica tudo isso. Quer ver?
Vamos ler um pouquinho a proposta de intervenção aqui, que vai falar sobre isso, ó. Sobre o Tribunal da Internet. Dá uma olhada no texto 4, aqui da tela. Quando a aula terminar, daqui a pouco, eu vou colocar no grupo o Forms para vocês escreverem, tá? Vamos lá. Quem pode ler para mim o texto 4? Abre o microfone e começa, tá? Projetado para você aí na tela. Vamos lá. Vai falar sobre o Tribunal da Internet. Posso. Pode ler para nós. Quem vai ler? Pode abrir o microfone e ler. Especificamente com relação à cultura, vai lá. Especificamente com relação à cultura do cancelamento, e ao contrário do direito, em que há um devido processo legal para justificar uma punição ou não, o Tribunal da Internet não costuma oportunizar sequer o exercício do contraditório. Nesse contexto, tal setor não realiza seus julgamentos com igualdade ou proporcionalidade. Primeiro, porque deixa-se de discutir ideias e passa-se a discutir pessoas ou empresas. Segundo, porque poucos preferem ouvir, entender e formar uma opinião antes de atacar. Terceiro, porque outras pessoas, ou porque no mundo virtual é muito tênue a linha entre a crítica construtiva e o ataque revestido ofensas. Para um minutinho. Quando ele fala tênue, é muito próxima, tá? Ele está falando de um movimento assim. O tempo que eu critico, ou o jeito que eu critico, é muito próximo ao jeito que eu ofendo. Às vezes, gente, é impossível até separar a ofensa da crítica. Continua, por favor. A Lana, o Levi achou que era a voz do grupo, do Google. Verdade, ela lê muito bem, ainda tem um sotaque nordestino. Vai lá, Lana, meu bem. Apesar dos julgamentos, porém, a cultura do cancelamento também pode gerar um efeito contrário ao pretendido, já que a proporção da exposição faz com que a pessoa ganhe mais visibilidade nas redes sociais e, a depender de seus próximos passos, acabe transformando a visibilidade do ocorrido a seu favor, fazendo mais sucesso e ganhando mais engajamento. Numa breve analogia, comparar o direito com o Tribunal da Internet seria como se, após a sentença do cancelamento, o recurso do cancelado fosse provido para afastar a condenação. Lá, o que está dizendo é que o Tribunal da Internet não permite que o outro se defenda, não permite que o outro faça o seu lado contrário, nem que ele se justifique. A pessoa posta uma coisa que o outro discorda e aquilo vira um ataque a ponto dele não ter direito a se defender. E às vezes não é aquilo que a gente pensa. Quando é realmente um agressor, um machista, um homofóbico, tudo bem cancelar. Mas existem às vezes, apenas opiniões contrárias, né, para você discordar e você acaba cancelando aquela pessoa por você se achar um juiz daquele caso. Eu vou trazer um outro vídeo agora, não tem como eu trabalhar essa aula sem vídeo, tá? Sobre uma versão... eu vou trazer uma filosofia agora. O Michel Foucault fala um pouco sobre a cultura do cancelamento. Vamos ver esse vídeo que está no YouTube, depois vocês podem acessar e ver. Um pouquinho de teoria para a parte filosófica da redação. Vamos lá. Vou compartilhar o vídeo agora. Este é um tweet da jornalista Vera Magalhães que alcançou mais de 15 mil curtidas, em que ela faz o questionamento: quem é você para cancelar alguém? Se você não quer dialogar com alguma pessoa, não dialogue. Não ache que você pode cancelá-la. Você não é Deus, juiz, nem dono da verdade. Ela está se referindo ao que se convencionou chamar de cultura do cancelamento, um comportamento de grupos organizados que isolam ou mesmo expulsam outros membros do seu próprio grupo porque eles ousaram discordar
da opinião majoritária. O que motivou o tweet da Vera Magalhães foi o cancelamento do Mamilos Podcast, que chamou para um dos seus episódios a Nath Finanças, um sucesso do Twitter que ensina finanças numa linguagem popular e realista. E ela foi debater, sem ela saber, com um primo rico, uma espécie de oposto dela. Ela ficou claramente desconfortável e foi questionado a escolha de chamar um cara com opiniões que, vamos combinar, são bem ruins. Mas o cancelamento foi além. As jornalistas que fazem o podcast disseram que estavam atacando as filhas delas. Um óbvio absurdo que gerou o questionamento: será que essa cultura do cancelamento não foi longe demais? Quem pode nos ajudar a entender os mecanismos sociais dessa cultura é o filósofo Michel Foucault e a sua tese de microfísica do poder. Quando nós falamos de poder, sempre imaginamos grandes corporações, governos, igrejas, mas para Foucault, o poder está em todo lugar, espalhado como uma rede que transcende os indivíduos. O poder está não está nos indivíduos, todo, né? Ele está na rede. E esta rede é composta de saberes e discursos. Então um grupo se mantém coeso por causa dos seus discursos. Por exemplo, a comunidade LGBT é coesa no seu discurso anti-Bolsonaro. O poder dessa comunidade está nesse discurso, não nos indivíduos. Foucault fez uma relação com outro filósofo que pensou o poder no passado, Nicolau Maquiavel, que relacionava o poder mais com conquistas geográficas. Invada um país e pronto, você tem um controle sobre o seu povo. Já Foucault imaginava que para controlar uma população ou algum grupo é preciso controlar os micropoderes. É preciso controlar o cotidiano dos indivíduos, seus costumes, hábitos e maneira de pensar. Então, quando os bolsonaristas cancelaram o Danilo Gentili, a Joyce Hasselmann ou o Nando Moura, eles foram cancelados porque ousaram discordar do poder. E o poder é o discurso. Isso é tudo menos liberdade. Como diria Foucault, é uma prisão. Em qualquer grupo há o risco de cancelamento. Qualquer grupo. Não tem um que possa se dizer moralmente superior. Na militância, na igreja, na esquerda, na direita, o que existe é um constante vigiar e punir. Mas espera aí, precisamos fazer uma diferenciação. Estamos aqui falando do cancelamento, que é a expulsão de um grupo por discordar do seu discurso. As pessoas confundem a simples discordância com cancelamento. Mesmo que sejam várias pessoas discordando, discordar não é cancelar. E há de se ter maturidade para lidar com as opiniões divergentes. Afinal, não é disso que estamos falando? Cancelar também não é xingar ou perseguir, como alguns fizeram com as jornalistas do Mamilos Podcast. Isso já tem outro nome, é selvageria. O único momento que eu vejo o cancelamento como válido são com discursos extremistas, como a defesa do nazismo ou da venda de órgãos humanos por pessoas pobres, por exemplo. A punição do cancelamento pode fazê-la repensar, ou ao menos parar de disseminar absurdos para mais pessoas. Mas na maioria dos casos não seria melhor se simplesmente pudéssemos discordar do grupo em que estamos? Que também as outras pessoas pudessem discordar daquele que discordou? Com a ajuda da filosofia de Foucault, nós podemos ver que o cancelamento é uma expressão da tirania. E esta tirania não vem de cima para baixo, dos grandes poderosos. Vem daquilo que você fala, daquilo que você pensa, de como o seu discurso é construído e do quanto ele tolera a divergência. Tolerar a divergência. Só assim poderíamos nos livrar da prisão do pensamento. Ô, gente, esse vídeo é o melhor vídeo que eu podia ter pegado. Ele é muito esclarecedor, traz aí a ideia do Foucault, que serve como base, mas
traça uma linha bem limitada mesmo entre discordar, cancelar e xingar. Eu posso discordar, eu posso falar, mas eu não posso ofender, né? Eu não posso ultrapassar o direito do outro. Eu posso me afastar? Posso. Eu posso parar de conversar? Posso. Eu posso deixar de ser amigo? Posso. Eu posso cortar relações? Eu posso. Eu não posso destruir a vida do outro. A partir dessa relação de cancelar, odiar e agredir, tem leis no Brasil que promovem punição para esse tipo de caso. Dá uma olhada aí no texto 1 da proposta. Alguém pode ler para mim os artigos do Código Penal, perdão, da Constituição Brasileira, que vai dizer o que a gente pode e o que não pode sobre liberdade de expressão? Eu leio. Por favor, leia para mim. Texto 1, capítulo 3, dos abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação. Artigo 12. Aqueles que, através dos meios de informação e divulgação, praticarem abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação, ficarão sujeitos às penas desta lei e responderão pelos prejuízos que causarem. Artigo 13. Constituem crimes na exploração ou utilização dos meios de informação e divulgação os previstos nos artigos seguintes. Um minutinho, Meli. Ó, agora vem o artigo 20, 21 e 22, que vai caracterizar o crime. Então, cuidado na sua proposta de intervenção, porque a própria Constituição de 88, quando a internet nem existia, já previa essas 3 práticas como crime. Tá? Então, lá na sua proposta de intervenção contra a cultura do cancelamento, não propõe aquilo que já existe. Vai lá, Meli. Quais são as 3 ações criminosas? Tá, artigo 20. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Por exemplo, dizer que todo pastor é corrupto, é ladrão. Não é, gente. São muitos. Como também existem padres pedófilos, como existem professores, aliciadores. Então, assim, olha o microfone. Então, caluniar alguém imputando-lhe uma coisa que ela não fez falsamente. Tá? Então, caluniar é diferente de criticar, mas é um caminho muito próximo. Artigo 21, Meli. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Ah lá, expressões que ofendem o outro, que lhe imputa reputação pejorativa. É crime também. Artigo 22. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Por exemplo, dizer que quem discorda do presidente tem que ir jegue, né, gente? Isso é quebra de decoro feito por um cara que não tem nenhum tipo de preparo para ser presidente da República de um país grandioso como o nosso. Artigo 20, 21 e 22 da Constituição Federal garante liberdade de expressão, mas não garante direito de caluniar, difamar ou injuriar alguém. Cuidado na hora de propor solução. Para terminar nossa aula, o último vídeo. Todo mundo conhece o Luiz Pondé? O Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo da atualidade. Ele vai falar um pouquinho sobre cultura do cancelamento na internet. E serve aí também como base teórica, porque veja que eu estou batendo muito no repertório cultural, gente. Eu estou trazendo Foucault, estou trazendo Maquiavel, agora o Pondé. Porque o texto de vocês não pode ficar baseado em achismos, tá? Eu trouxe a Constituição Federal, 2 filósofos e agora um filósofo contemporâneo, que é o Luiz Felipe Pondé. Ele vai trazer uma ideia da cultura do cancelamento no século XXI. Assistam esse vídeo para a gente finalizar e comecem a pensar na cabeça de vocês aí como vocês vão construir o texto. Daqui a pouquinho eu vou abrir o link também do Google Forms para mostrar a proposta como ficou para vocês, tá bom? Vamos ver esse vídeo de 5 minutinhos do Pondé. Olha, a cultura do cancelamento, que é uma coisa que está bastante na moda, acho que a gente pode abordar talvez por mais de um ângulo, né? O primeiro ângulo que eu falaria sobre a própria natureza humana.
Eu não vou entrar numa discussão sobre a natureza humana aqui. Eu sei que tem pessoas que têm verdadeiros surtos, ficam catatônicas ou começam a bater a cabeça na parede quando alguém fala natureza humana, porque não, é tudo socialmente construído, não sei o quê. Eu acho que alguma coisa de herança evolucionária tem sim, é óbvio que tem elementos sociais, históricos, mas quando eu falo natureza humana, assim, o ser humano sempre gostou de lixar pessoas. Algumas pessoas, melhor dizendo, sempre ao longo da história a gente vê exemplos de pessoas que gostavam de lixar pessoas. Tem um livro, um historiador muito famoso chamado Huizinga, com H, Huizinga, Outono da Idade Média, que é um livro centrado no século XV, né? No ano 1400, ali na região dos Países Baixos, principalmente, norte da França. Ele era holandês, o Huizinga, e que ele conta como, naquele período em que tinha aquelas fogueiras, né, que na Espanha se chamava de auto de fé, que era queimar hereges, que era um programa de domingo. Quer dizer, as pessoas levavam os filhos para ficar xingando, cuspindo em cima da pessoa que ia ser executada, e dando risada, tirando sarro, e xingando e curtindo, não só em fogueiras, mas assistir a execução era um programa de final de semana. Claro, não existia final de semana, né? Não existia semana como a gente conhece aqui, hoje em dia. Mas assistir a execução de alguém era um programa, imagina, não tinha muito o que fazer, né? Então, e quantas pessoas não gostam de... a obra do Nelson Rodrigues é cheia de exemplos desse tipo, né? De pessoas que gostam de xingar. Por exemplo, a figura da adúltera na obra do Nelson Rodrigues é muito comum, como uma figura que as pessoas adoram lixar, tanto homens quanto mulheres, principalmente mulheres, adoram lixar mulheres que são pegas em situação de adultério. E na Bíblia também, né? Os homens querem jogar pedra na famosa adúltera. Então, acho que a cultura do cancelamento ela está enraizada primeiro numa característica do ser humano. O ser humano gosta de jogar pedra nos outros. E gosta porque nesse momento é quase como ele se sentisse que ele é puro. Não é à toa que Jesus dá aquele baile nas figuras, quem tiver sem pecado que atira a primeira pedra, né, na história da adúltera no Novo Testamento, mas as pessoas normalmente gostam de fazer isso para se sentirem puras. E aí a cultura do cancelamento, o segundo e último ângulo, em relação às redes sociais, bom, as redes sociais são uma espécie de terra de ninguém, né, wasteland, terreno baldio, onde se faz quase tudo. E aí, na cultura do cancelamento especificamente, acho que você tem uma coisa de repente, se vingar de quem você acha... recentemente, alguém me contou a história de uma cantora muito bonita que foi cancelada porque é muito bonita, então acusaram ela de ser bonita demais. Aí vai, né? Você fala uma frase e essa frase viraliza. Eu tenho a impressão que a cultura do cancelamento ela é a transposição do gosto do linchamento para o âmbito das redes sociais e que traz também um elemento do linchamento, que é a ideia de que quem lincha está linchando em nome de uma boa causa, né? Está linchando como uma emissão de um juízo moral. Então você cancela pessoas porque bebeu demais, você cancela pessoas porque está fazendo alguma coisa que não devia naquela hora, como na época que tinha a história dos vacilões do coronavírus ou do Covid, sei lá. E agora, mas tem uma outra coisa que eu acho que seria interessante, é que quando você transforma a sua própria vida em objeto, né, como as redes sociais são marketing digital, né? E quando você transforma a sua vida em objeto de venda, né, quando você tenta transformar as coisas que você faz no dia a dia, seja lá o tipo de prática que você tem, em objeto de venda nas redes sociais, então você se abre bastante para a cultura do cancelamento. Porque como você tem que se expor privadamente, já que você é o objeto ali do marketing, a sua vida, e não um conteúdo específico que você coloca na rede, mas você mesmo, né? No seu dia a dia, nos seus vínculos, nas suas relações, então facilmente você pode vacilar em algum momento e você vir ser
objeto de cancelamento. Mas eu basicamente não acredito na cultura do cancelamento como uma forma civilizadora de criticar preconceitos, ou seja o que for. Eu acho que quem a pratica, pratica principalmente porque gosta de jogar pedra nos outros mesmo. Foi muito boa a posição do Pondé quando ele falou sobre, olha só onde ele foi buscar a origem do cancelamento. A gente tem Jesus e a mulher adúltera, que estava sendo ela estava sendo cancelada pelos homens da época. Eu nunca tinha parado para pensar que era um cancelamento, que virou agressão, que virou violência, que quase matou aquela mulher. Se não fosse Jesus, ela tinha morrido. Olha que louco, a Bíblia tem exemplos de cancelamento. Então, gente, trabalhar a cultura do cancelamento é trabalhar o tribunal da internet e os limites entre discordar, opinar e agredir. Eu gostei muito dessa aula. E vocês? Espero que sim. Vai falar que não também na minha cara, né? Sim. Foi muito legal. Pode parar de gravar, Jean. Acho que o Jean tá lá.